Na sequência do que temos feito ao longo das últimas semanas com a Harvard Medical School, voltamos hoje a falar de asma, agora na perspectiva do tratamento para esta doença crónica inflamatória dos brônquios. Manuel Branco Ferreira, alergologista, é hoje convidado da edição da manhã. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? Antes de chegarmos ao tratamento, vamos aqui à origem. Há uma resposta errada a estímulos por parte do meio ambiente? Exatamente. A inflamação, que é a base da asma, é causada exatamente pela resposta errada a estímulos que são perfeitamente inócuos, como os ácaros, os pólenes, os pelos dos animais, mas que o nosso organismo, na base desse desvio imunológico, interpreta erradamente, vê-os como perigosos e desencadeia uma resposta contra eles quando os devia perfeitamente tolerar. No fundo, se você quiser usar uma comparação um bocadinho simplista, com uma imagem que todos compreendemos, por exemplo, com um condutor que tenha demasiados acidentes por uma condução muito agressiva, nós temos que o problema é exatamente essa agressividade excessiva do condutor e podemos ter várias medidas que podemos diminuir o número de acidentes. Desde logo podemos evitar que ele conduza, evitar o contacto com as posições, o que nem sempre é fácil, porque as pessoas têm as suas vidas e nas suas vidas há muitos destes elementos. Podemos, desde logo, equipar o carro com várias situações que, quando ele bater, o façam magoar menos. E aqui temos os medicamentos anti-inflamatórios para, quando houver a inflamação, as consequências sejam menores. E, finalmente, temos as terceiras e últimas hipóteses, que é reeducar este condutor, reeducar o sistema imunológico, no sentido de ele deixar de reagir de uma forma tão agressiva em relação a estímulos que são inócuos. E já vamos perceber como. Mas fica aqui a ideia, não sei se correto ou não, o doutor agora dirá, de que há uma alergia sempre na origem da asma. Não, isso não é correto. A grande parte das asmas, cerca de 60% a 70%, têm de facto uma origem alérgica. Mas há pelo menos 20% a 30% de asmas que não têm alergia, ou pelo menos que nós atualmente não conseguimos identificar como alergias. Algumas, se calhar, poderão ser realmente não alérgicas e tendem a surgir, por exemplo, mais em pessoas do sexo feminino, nos 40, 50 anos. Normalmente uma asma que surge aos 40, 50 anos pela primeira vez no sexo feminino não é uma asma alérgica, mas outras, mesmo em jovens, a gente tenta identificar e não consegue. Então que causas podem estar nesses cerca de 40% de casos? Aí o que pode haver, desde logo, influências, quer de poluição, sensibilidade diferente a poluições, sensibilidade diferente a infecções, que também são estímulos que provocam inflamação, só que normalmente são estímulos que provocam uma inflamação de tempo limitado e que em determinadas pessoas esse tempo pode não ser tão limitado e pode prolongar-se e gerar novamente uma inflamação crónica. Eventualmente, tendências genéticas podem justificar esta predominância de uma inflamação onde não deveria existir uma inflamação. No caso de algumas alergias, e já vamos perceber se é aqui aplicável ou não, há vacinação que ajuda a melhorar a qualidade de vida destes doentes. É também o mesmo aplicável aos doentes com asma? Aos doentes com asma alérgica, sim. E, aliás, as vacinas celebram este ano 100 anos de existência. E as vacinas têm, no seu mecanismo de ação, é o seguinte, é administrarmos ao indivíduo que é alérgico a uma determinada substância, essa mesma substância, em doses crescentes e por um período prolongado de 3 a 4 anos. É o tal processo de reeducação imunológica que eu lhe dizia. E para a asma, também, fundamentalmente para as formas ligeiras a moderadas, porque nas formas graves, às vezes, os mecanismos já estão tão enraizados que é difícil. Não vale a pena. Pode não valer a pena. Haverá outras alternativas para esses casos. Exatamente. Ou pelo menos as vacinas não têm demonstrado nas asmas graves uma eficácia tão significativa que mereça a pena a gente apostar num tratamento que é 3 a 4 anos. Então não temos garantias totais de sucesso através da vacinação? Definitivamente não temos, como também não temos em relação a outras medicações. Em medicina não há garantias, infelizmente, como nos eletrodomésticos. Para esclarecermos de facto toda a gente que nos está a ver, e são muitos os portugueses que sabem melhor que eu com este problema, quem é que deve fazer a vacinação? Neste momento, nós temos, em termos de Portugal, cerca de 800 a 1 milhão de asmáticos, mais ou menos. Desses, cerca de 600 mil teremos com asmas alérgicas. Cerca de 1/4 a 1/5 têm indicação clara para fazer a vacinação. Quando é que se sabe que tem indicação clara? Primeiro temos que investigá-los e fazer a parte dos testes de alergologia para perceber se há 1 ou 2 alergénios principais. Depois temos que acompanhar este doente para perceber se de facto aquele alergénio está minimamente, logicamente relacionado com os períodos de agudização. E se a resposta for sim, e se a pessoa tiver disponibilidade económica e disponibilidade psicológica para manter um tratamento a 3 a 4 anos,
então essa pessoa deve receber a vacinação e essa pessoa com grande probabilidade irá beneficiar. As vantagens são notórias, mas em relação a outras vacinas que nós, ao longo da nossa vida, acabamos por receber, são também conhecidas algumas desvantagens ou contraindicações. Também existem nestes casos? Também. Mesmo as vacinas que as crianças fazem, que fazem parte do Plano Nacional de Vacinação, e eu referi a essas. Têm reações adversas. Ok? Mesmo essas, relembrar várias dúvidas que houve sobre as vacinas do sarampo, etc. Estas vacinas, há duas formas, há as injetáveis e as aplicáveis por gotas debaixo da língua, que em termos de segurança são diferentes. Ou seja, as injetáveis exigem que a pessoa faça a vacina no hospital, porque pode haver algumas reações adversas. Nas sublinguais podem ser feitas em casa com toda a segurança e não há reações adversas graves conhecidas. Pode haver alguma pequena comichão. E em 30 segundos, aspectos essenciais para prevenirmos pessoas que já vivem com este problema e para não agravar essas crises? Em primeiro lugar, é ter um acompanhamento correto, evitar tanto quanto possível os estímulos, fazer a medicação correta na qual se incluem também eventualmente as vacinas. Só uma última palavra, se me permite. Há pessoas que ainda não têm asma, mas que têm risco de vir a ter asma. São os doentes, por exemplo, com rinite alérgica, doentes com pai e mãe com asma. Essas pessoas, nas vacinas, também há um papel importante na prevenção do aparecimento e não só no tratamento da asma. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos na edição da manhã. Foi um gosto recebê-lo aqui.